Olá a todos, meu nome é Maria Eduarda Lima Dano, eu sou acadêmica do 4º ano de farmácia na Universidade Estadual de Maringá, sou bolsista do PIBID pelo CNPq e orientada pelo professor Dr. Marcos Luciano Bruschi. Nosso trabalho é intitulado Desenvolvimento Tecnológico de Sistema Bioadesivo Termorresponsivo contendo óleo de copaíba para tratamento de leishmaniose tegumentar. A leishmaniose, então, é uma doença que tem uma incidência anual muito alta aqui no Brasil. Ela comete pessoas do mundo todo, mas especificamente aqui no nosso país, ela é muito expressiva. E junto com a falta de medidas efetivas e estudos em relação ao tratamento da doença, faz com que esse seja um problema de saúde pública muito grande. Dentre as várias formas de manifestação da doença, a tegumentar cutânea é a mais comum e é causada por protozoários do gênero Leishmania, dos quais os mais presentes aqui no Brasil são Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis e Leishmania colombiensis. Esses protozoários são transmitidos ao ser humano pela picada da fêmea infectada do mosquito palha, que é um flebotomínio pertencente ao gênero Lutsomia. Aqui abaixo estão representadas as duas formas evolutivas da leishmania. A imagem à direita representa a forma amastigota, a flagelada, e a imagem à esquerda, a forma promastigota, flagelada. Em relação ao indivíduo infectado, é desenvolvido um quadro infeccioso caracterizado por lesões ulceradas. Essas lesões possuem bordas mais elevadas e geralmente avermelhadas, que podem ser cobertas por secreções purulentas ou granulosas que assemelham essas lesões a uma lua cheia, como elas são popularmente chamadas. Elas podem ser únicas ou múltiplas, distribuídas pelos braços, pavilhões auriculares e rosto. Elas demoram a cicatrizar e costumam ser indolores. O sucesso no tratamento dessas feridas depende, então, do diagnóstico e terapia adequados. Para isso, os medicamentos mais utilizados no Brasil são antimoniato de metilglucamina, anfotericina B liposomal, anfotericina B desoxicolato e isotinato de pentamidina. O antimoniato de metilglucamina é o fármaco de primeira escolha justamente por apresentar bons resultados frente à leishmania. No entanto, esses medicamentos são administrados por via parenteral e por isso há uma série de desvantagens que acompanham seu uso, como por ser um procedimento invasivo e desconfortável, pode levar a dor e incômodos no paciente, é contraindicado para gestantes e pacientes com mais de 50 anos que sejam portadores de cardiopatias, nefropatias, hepatopatias e hipersensibilidade aos componentes do medicamento, e pode levar a alguns efeitos adversos como náuseas, vômitos e mialgias. Todos esses fatores em conjunto fazem com que as chances de rejeição e abandono do tratamento pelo paciente antes mesmo dele ser finalizado aumentem muito, causando falhas na terapia e consequente aumento na resistência do protozoário. Assim, uma formulação tópica que seja de fácil aplicação no local das feridas deve apresentar boas características bioadesivas e reológicas para que quando entre em contato com a pele do paciente, que tem uma temperatura mais elevada, se forme um filme que garanta uma maior permanência ali em contato com as feridas para que sejam liberadas as moléculas terapêuticas com ação anti-leishmania. Deve ser ainda indolor, de rápida ação, efetiva e de baixo custo. A proposta de conter princípios ativos de origem natural faz com que esse possível produto se torne ainda mais promissor. Portanto, o objetivo do nosso projeto foi desenvolver e caracterizar formulações desse tipo que atendessem a esses requisitos contendo o princípio ativo natural óleo de copaíba. O óleo de copaíba é um óleo extraído de árvores do gênero Copaífera, sendo que nós utilizamos extraído da espécie Copaífera reticulata Duc, que possui em sua composição sesquiterpenos, moléculas voláteis como beta-cariofileno, e de terpenos, moléculas fixas como ácido copálico. Essas moléculas fazem com que a substância apresente efeito cicatrizante, anti-inflamatório, efetivo contra fungos e recentemente vem sendo comprovada a sua atividade anti-leishmania. Para a incorporação nesse óleo em resina, nós utilizamos sistemas hemogéis, que são sistemas modernos com boas características mecânicas, reológicas e bioadesivas. Para o seu preparo, nós utilizamos de uma blenda polimérica composta por polímero termorresponsivo poloxama 417 e carbômero bioadesivo Carbopol 974P. A primeira etapa foi preparar as formulações de acordo com o planejamento experimental, onde se variou as concentrações de poloxama, carbopol e óleo. Esse foi o aspecto das formulações depois de preparadas.
quando então nós fizemos a determinação do pH. É possível observar que a maioria das formulações apresentou um pH um pouco maior do que 7, próximos à neutralidade, sendo compatíveis à pele. Em seguida, nós submetemos as formulações a uma análise do perfil de textura a 25 e 34 graus Celsius, onde obtivemos os valores de dureza, compressibilidade, adesividade, elasticidade e coesividade. Uma formulação que se destacou foi a F8, por apresentar os maiores valores de todos os parâmetros, com exceção da coesividade. O mesmo comportamento foi observado a 34 graus. Então, nós submetemos as formulações a uma análise de estabilidade pelo teste de centrifugação para que pudéssemos selecionar as formulações mais estáveis que não apresentaram separação de fase, que foram F3, F4, F7 e F8. Dessas quatro formulações foi feita a determinação de softness a 34 graus, onde foi atribuído a F8 o maior valor de suavidade. Então, fizemos a determinação da força bioadesiva a 37 graus, na qual, novamente, a formulação 8 apresentou o maior valor de todas, da força bioadesiva, no caso. Por último, foi feita a caracterização reológica das formulações, começando pela reologia de cisalhamento contínuo, realizada a 25 e 34 graus. Foi possível calcular os valores de K, que é o índice de consistência, de N, que é o índice de comportamento de fluxo, no qual todos os valores observados foram menores do que 1, caracterizando então o comportamento do tipo shear thinning. Todas as formulações apresentaram valor de cedência, condição da F7 e tixotropia. Por meio dessas curvas de fluxo, é possível observar que realmente todas as formulações apresentaram área de esterese, a tixotropia, e um comportamento não linear. Então, esse sistema é do tipo não newtoniano. Por meio da reologia oscilatória, foi possível observar que em todas as formulações, o módulo elástico foi maior do que o módulo viscoso. Então, essas formulações são viscoelásticas. Na segunda imagem, é possível observar que quanto maior a frequência, menor a viscosidade dinâmica. E no terceiro gráfico, conforme a frequência aumenta, a tangente de perda aumenta proporcionalmente. Assim, o principal diferencial competitivo do nosso possível produto com os já existentes no mercado de produtos para leishmaniose é no fato de que estes são geralmente de administração por via parenteral, portanto, uma via invasiva e dolorosa que leva a muitos efeitos adversos, e o nosso possível produto é de aplicação tópica, indolor, somente no local das feridas, eficaz, de baixo custo e contendo um produto natural que é majoritariamente encontrado em território nacional, em território brasileiro, extraído de forma sustentável, de forma que não prejudique o vegetal, e contém inúmeras propriedades terapêuticas, dentre elas a anti-leishmania. Além disso, por ter propriedades bioadesivas e termorresponsivas, a tendência é que se forme um filme no local de aplicação para que as moléculas terapêuticas sejam liberadas ali. Todos os dados obtidos durante as análises foram avaliados estatisticamente para que a gente pudesse analisar qual é o maior influente sobre todas as propriedades do sistema, que foi a concentração de Poloxamer 407. Os sistemas apresentaram boas características mecânicas e bioadesivas, e pela reologia, eles são classificados como um sistema com comportamento não newtoniano, viscoelástico, com área de esterese e, com exceção da F7, apresenta um valor de cedência. No planejamento experimental inicial, foram selecionadas 4 formulações otimizadas para que a gente seguisse com estudos posteriores no laboratório. O estágio em que se encontra o possível produto é em laboratório. Os meus agradecimentos, em especial, são para o professor Marcos, que me deu todo o apoio e embasamento para que essa pesquisa fosse realizada, e a Rafaela Said, uma doutoranda do laboratório, que me ajudou em todas as etapas do projeto. Ao CNPq pela Bolsa, a Fundação Araucária, a CAPES, FINEP, a UEM e o nosso laboratório LabsLif. Esse é o nosso contato institucional e do laboratório, e muito obrigada a todos!